Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais uma reflexão diária. Hoje, 24 de março, é o dia do meu aniversário. Eu não sei se você fazia isso, mas quando eu era criança, adolescente, e meus pais compravam o devocional de cada ano, quando ele chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era tirar a embalagem dos correios e procurar pelo assunto do dia do meu aniversário. Eu pensava, é uma mensagem especial de Deus para mim, né? Bem, não existe esses vínculos e nós não podemos, olhar nessas coincidências. Eu vou tirar um verso da Bíblia e será, a vontade de Deus para mim aquele dia. Não devemos nos guiar por esse tipo de leitura da Bíblia. Mas, se você já fez isso, escreva aqui nos comentários. Então, o tema de hoje, a prova de tentação. Ofereçam a si mesmos a Deus e os seus membros a Ele, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Boa promessa? Romanos 6, verso 13 e 14. Existe unicamente um poder capaz de quebrar o domínio do mal no coração dos homens. E esse é o poder de Deus em Jesus Cristo. Unicamente por meio do sangue do crucificado existe purificação do pecado. Sua graça tão somente nos habilita a resistir e subjugar as tendências de nossa natureza caída. Então temos a natureza caída e não conseguimos subjugar os apetites e desejos dessa natureza. Apenas a graça de Cristo é o poder que consegue dominar essa natureza caída. O valor infinito do sacrifício que se tornou necessário para nossa redenção revela ser o pecado um mal tremendo. Pelo pecado, todo o organismo humano se desestabiliza. O espírito se perverte e se corrompe a imaginação. O pecado degradou as faculdades espirituais. As tentações de fora encontram no coração uma corda que responde, e os pés se direcionam imperceptivelmente para o mal. O pecado destruiu a nossa inteligência, o nosso corpo e a nossa espiritualidade. O pecado é destruidor porque o pecado é a transgressão da lei. E a lei de Deus foi desenvolvida para o melhor funcionamento do nosso corpo, para a nossa maior felicidade. Quando a gente quebra isso, sofremos as consequências. Quando você utiliza os produtos errados para o seu carro, se o seu carro é a diesel e você coloca gasolina, você vai estragar o motor do seu carro. Se você usa o óleo errado, você estraga. Assim também é o nosso corpo, a nossa vida. Ao transgredir a lei, ao fazer o errado, isso é destruidor. Como o sacrifício em nosso favor foi completo, assim deve ser completa nossa restauração da mancha do pecado. Não existe ato de impiedade que a lei desculpe. Nenhum ímpio pode escapar à sua condenação. A vida de Cristo foi um cumprimento perfeito de cada mandamento da lei. Disse ele, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, João 15:10. Sua vida é nosso padrão de obediência e serviço. Satanás hoje apresenta as mesmas tentações que apresentou a Cristo, oferecendo-nos os reinos do mundo em troca de nossa fidelidade. Mas sobre aquele que olha para Jesus como autor e consumador da fé, as tentações de Satanás não têm poder. Não pode levar ao pecado aquele que, pela fé, aceite as virtudes daquele que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A expulsão do pecado é um ato da própria pessoa. Uau! Que texto tremendo! A expulsão do pecado é um ato da própria pessoa.
Eu tenho o costume de marcar o que eu leio e eu fiquei impactado agora com esse texto. Eu não leio os textos aqui antes de vocês, mas marquei aqui a minha meditação. Isso quer dizer que precisamos orar e agir. Apenas ficar numa postura passiva não vai ajudar. Você não quer mais fumar, é preciso jogar o maço de cigarro fora. Não mais comprar. Resistir à tentação. E este exemplo do vício do cigarro é um exemplo para todos os outros nossos vícios em pecado. A expulsão do pecado é um ato da própria pessoa. Escreva isso aí em algum lugar para que você não seja enredado por uma vã filosofia de que você acredita que Jesus morreu e agora, você vai ficar numa posição passiva e tudo vai se desaparecer à sua frente. O mar vermelho se abriu, mas o povo deveria marchar, O povo deveria avançar. A postura passiva, ela não faz parte da doutrina da salvação. Quando o cordeiro foi morto lá na Páscoa no Egito, não necessariamente tudo já estava ok. Se o sangue do cordeiro não fosse ativamente passado nas portas, aquelas casas seriam visitadas pelo anjo destruidor. Então Jesus morreu, mas nós de maneira ativa precisamos passar o sangue de Cristo nas nossas casas, na porta do nosso coração. É por meio do sangue de Cristo aplicado em nossa vida que expulsamos o pecado do coração. Na verdade, não possuímos capacidade para nos livrar do poder de Satanás. Mas quando desejamos ser libertos do pecado e, em nossa grande necessidade, clamamos por um poder acima de nós, nossas forças são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedecem ao poder da nossa vontade para cumprir a vontade de Deus. Deus terá um povo dedicado à prática de boas obras, Tito 2,14, que permanecerá firme entre as corrupções desta época degenerada. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova de toda a tentação. Não. Esse eu preciso grifar também, agora com o lápis laranja. Meu amado, no Egito o cordeiro foi morto, mas os egípcios não aplicaram o sangue do cordeiro nas suas casas. Os hebreus tiveram o cordeiro morto, mas precisaram aplicar aquele sangue na sua casa. A vida de Sansão ilustra muito bem isso. Quando o Espírito de Deus descia sobre Sansão, ele ficava forte. Assim também quando nós pedirmos, nós teremos a força e conseguiremos resistir a toda tentação. Que promessa maravilhosa. Senhor, obrigado por essa meditação no dia do meu aniversário. Eu me senti encorajado com essas promessas de vitória. Espero que você também. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado porque em Cristo Jesus há vitória para todo pecador. Senhor, venho pedir que o Senhor seja misericordioso comigo. Há tantas coisas para vencer, há tanto para alcançar. E hoje, no dia do meu aniversário, o Senhor nos traz aqui todas essas promessas de esperança, de vitória. Que sejam também palavras de encorajamento para aqueles que nos ouvem. Abençoe a cada amigo, cada inscrito, cada ouvinte. E que, por Tua graça, sejamos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo que nos amou. Em nome dele, nós pedimos um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Você será um vencedor.